Muito obrigado, eu agradeço, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento todos os vereadores e vereadoras presentes, cumprimento todos os que estão nos vendo e nos ouvindo. E o que eu gostaria de dizer, presidente, não é a respeito do assunto em si, porque esse, oportunamente, nós teremos um momento próprio para falar dele, ou deles. O que eu queria observar nesse momento é a forma com que esta reunião foi convocada, presidente. O decreto de emergência, ele tem pressupostos, e esses pressupostos são rígidos, porque não é à vontade que se pode decretar um decreto de emergência. É preciso que existam motivos e fortes para isso, já que o decreto de emergência permite superar uma série de restrições que são colocadas justamente para que as coisas funcionem dentro de uma certa normalidade e ordem. Quando nós estamos numa situação de emergência, então nós temos amparo legal para deixarmos de obedecer determinados pressupostos, determinados requisitos, para que as coisas aconteçam dentro dessa normalidade que eu estou mencionando. Veja bem, nós tivemos o fim do decreto de emergência no final do ano e chegamos até agora, ontem ou anteontem, no máximo, acredito que foi ontem, sem o decreto de emergência. Ou seja, não havia aparentemente nenhum motivo que justificasse dentro daqueles que caracterizam a autorização para um decreto dessa natureza. De repente, em função da necessidade de fazer uma convocação da noite para o dia, não é? Permitindo que os vereadores, então, passando por cima de todas aquelas outras restrições que normalmente são estabelecidas, tivessem que comparecer para essa reunião, me parece dar um desvio de função, me parece dar uma conotação que não é desejável para um decreto de emergência. E o mais preocupante de tudo isso, usando uma expressão jurídica, é que essas coisas começam a gerar jurisprudência. Ou seja, se nós começarmos a admitir que essas coisas possam acontecer dessa maneira como estão acontecendo, nós vamos ter que aceitar outras situações no futuro. Eu tenho sempre alertado que nós devemos respeitar as leis e tudo o mais que normatiza a nossa vida. Quando a gente não está de acordo com alguma coisa, a gente trabalha para mudá-la, mas não para desobedecê-la. Enquanto ela vigir, nós temos que obedecer, isso é fundamental. Portanto, serve para o executivo e serve para o legislativo. Nós temos que evitar essas aberturas de precedentes, porque esses precedentes serão invocados em momentos futuros para justificar outras coisas que não deveriam ser justificadas. Essa é a minha preocupação. A forma com que as coisas estão sendo feitas. Eu não estou entrando no mérito do assunto, oportunamente terei chance de, se for o caso, usar a palavra, mas me preocupou e me preocupa esse tipo de procedimento, tanto no Executivo quanto no Legislativo. No Legislativo tenho alertado várias vezes para isso também, a preocupação de não criarmos precedentes que mudem o que está no nosso regimento, mudem o que está na nossa lei orgânica, sem que a gente faça as mudanças da forma como deveriam ser feitas, não é? Então, era só essa observação que eu queria fazer de início e eu agradeço Vossa Excelência ter me dado a oportunidade do uso da palavra. Doutor Segarra, o senhor me concede uma parte? Evidente que conceito. Ontem nós tivemos uma reunião, acho que tinha vários vereadores, mais da metade da Câmara, e foi exatamente nessa linha que eu me manifestei. O senhor, mais uma vez, com maestria, defendendo o regimento interno, defendendo a Constituição, os princípios constitucionais. Essa também foi minha preocupação ontem, esses precedentes que acabam abrindo. Porque nós estamos numa casa de leis, e quando se abre um precedente, o precedente tem que ser respeitado.
Então, parabéns mais uma vez com o vosso entendimento e experiência. É importante, porque foi nesse sentido que eu me manifestei ontem, por esse precedente que a casa abre, mais um precedente que está sendo aberto e que é muito perigoso o que está acontecendo no Legislativo. Parabéns, vereador. Muito obrigado, vereador. Doutor Segala, o senhor me concede uma parte, doutor Segala? Claro, excelente. Vamos lá, então. Claro. Acho que é bom a gente deixar bem claro, toda vez que a gente vai tomar um posicionamento, a gente consulta, né? Nós temos um consultor jurídico na casa e a gente estuda cada passo que a gente vai dar aqui dentro. Obviamente que algumas pessoas concordam, outras não. Existe um decreto de emergência vigente. Não importa se ele foi decretado dia 1º de janeiro ou se foi decretado essa semana. Ele está vigente. A solicitação para discutir tanto o caso de aumento de servidores, no caso do aumento de servidores, está relacionado à pandemia por conta dos 2 últimos anos que os servidores não tiveram aumento. Então, tem relação com a pandemia. No caso da APS, a mesma coisa. A APS também passa por dificuldades financeiras, como tantas outras instituições, justamente porque são 2 anos de pandemia que não pode fazer nenhuma venda de pastel para arrecadar fundos. Então, ambos os assuntos estão correlacionados à pandemia e, por isso, existe um decreto vigente que autoriza que a sessão aconteça. Então, não há, ao meu ver, jurisprudência nesse momento com respeito à opinião dos vereadores. Quanto ao mérito da discussão, se a Câmara vai aprovar ou não a forma como está o aumento dos servidores, é outra questão. Mas, no que diz respeito à sessão, eu tenho que fazer essa observação aqui. Posso complementar? Presidente, não, eu vou usar a palavra por enquanto. Presidente. Presidente, sim. O que eu quero lhe dizer é o seguinte: a observação que eu fiz não diz respeito à Câmara. Eu falei da Câmara porque nós já fizemos coisas parecidas em outras ocasiões. Nós passamos por cima do regimento em várias outras ocasiões. Em vários momentos nós não estamos respeitando o regimento. E é isso que eu quis dizer, que também serve para a Câmara. Neste caso, em particular, eu não entrei no mérito do assunto, eu expliquei isso muito bem. Oportunamente existirá a chance de falar sobre isso, sobre as justificativas, está tudo em ordem. Da parte de Vossa Excelência, não havia nada diferente a fazer. Há um decreto vigente que permite que as coisas sejam feitas dessa maneira. O que eu critiquei é o uso do decreto. O uso do decreto para essa finalidade é uma distorção, é alguma coisa que evidentemente está sendo utilizada indevidamente, porque nós não estávamos até ontem com nada que justificasse um decreto de emergência, entendeu? O decreto de emergência tem a sua motivação própria e não é por conta de um determinado assunto que precisa entrar na Câmara. São outros motivos do decreto de emergência. São situações que justificam emergência. Pois bem, na minha opinião, criar um precedente como esse, fazendo um decreto de emergência para um fim distorcido, ou seja, diferente daqueles que normalmente justificariam um decreto de emergência, é que me parece criar um precedente. Não tem nada a ver com a Câmara. Uma vez decretado, Vossa Excelência tinha que cumprir e, portanto, não tem crítica nenhuma a Vossa Excelência nesse particular. Tá bem? Obrigado, vereador. Posso fazer uma parte de complementação, vereador? Claro. Só uma observação. Nós temos o conhecimento do princípio do que o tempo rege o ato, né? Tempus regis actum. Sim. E pelo regimento interno, a sessão extraordinária teria que ser convocada com 3 dias de antecedência, sendo que os vereadores deveriam ser comunicados com no mínimo 24 horas. Quando esse decreto da prefeita, e eu concordo com Vossa Excelência, que ele entra e quebra esse tempo que já deveria ter sido respeitado de 3 dias, eu também entendo que é um precedente e não fazendo uma crítica nesse caso específico à Câmara, viu, presidente? Mas foi mais aí
uma celeuma que ficou com esse ato da prefeita em tremendo desrespeito ao Legislativo. Obrigado, vereador Segala. Obrigado, presidente.